alerta. Só no primeiro trimestre desse ano, os pedidos de recuperação judicial no setor do agro saltaram quase 45% em relação ao ano passado. Para a gente entender um pouco mais sobre os riscos, sobre as soluções principalmente, é o que a gente se propõe a discutir aqui, o advogado tributarista Flávio Bernardes vai falar conosco agora quais estratégias podem ajudar produtores para atravessar essa crise sem precisar fechar as porteiras. Flávio está conosco na ponta da linha. Boa tarde para você, Flávio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Boa tarde, Maiara. Boa tarde. Luiz Fernando, é uma honra participar e com um tema tão importante. Apesar do frio, fiquei preocupado com a massa polar. Pois é, eu fiz aqui no começo dessa nossa conversa, claro, uma brincadeira, dizendo que tem coisa mais importante que o frio, mas a gente sabe que essa massa de ar polar também pode afetar no fim das contas. Mas o que eu queria começar perguntando, Flávio, o que mais pesa hoje para o produtor rural, principalmente nessa parte de gestão, nessa parte financeira, né? Os juros altos, a reforma tributária, ou essas barreiras comerciais que o Brasil tem discutido tanto nos últimos dias, nas últimas semanas, essas barreiras comerciais externas? Bem, eu imagino agora, de imediato, o mais importante tem sido os juros altos. Veio um plano safra recente e com a taxa mais alta nos últimos anos para o setor produtivo. E tem uma distribuição tanto para o setor produtivo empresarial, como para os produtores rurais, individualmente, na pessoa física, e com um elevado nível de dificuldade de crédito caro e de difícil acesso por toda a conjuntura que nós vivemos hoje. Essa conjuntura envolve agora o chamado tarifaço, em relação àqueles que têm uma exportação significativa para os Estados Unidos e os setores que integram essa cadeia produtiva da exportação. E a reforma tributária, ela tem a perspectiva inicial para 2026, mas só se consolida em 2027. Então, é uma preocupação grave, séria, mas futura. Então, os produtores rurais hoje têm que enfrentar esse primeiro momento, que eu diria, da turbulência financeira, econômica, e que tem aí os meios jurídicos para poder auxiliá-los. Realmente, a preocupação com a taxa de juros ela é significativa. Então, quando for ter acesso a esses contratos bancários dentro do sistema financeiro, onde foram tomados os recursos que são disponibilizados para o setor produtivo, eu preciso ter muita cautela. Essa cautela envolve, se eu tiver insumos vinculados, por exemplo, a dólar, a volatilidade cambial, em função de toda essa externalidade negativa que vivenciamos, e mesmo com as conjunturas internas, né, que o déficit fiscal tem dificultado um pouco a redução das taxas. No último Copom tivemos a manutenção da Selic em 15%, mas ainda é um volume, um valor elevado para todo o setor produtivo. Então, a preocupação hoje é com o caixa, é com o pagamento, é com a dívida futura e com essa volatilidade, não só cambial, mas daqueles que têm commodities, então, produção de soja, produção de café, vários insumos, milho. Então, você tem aqui em cada das áreas do agronegócio, você tem um impacto diferente. Doutor, no primeiro trimestre de 2025, foram 389 pedidos de recuperação judicial no agro, como o Luiz disse no início, uma alta de quase 45% em relação a 2024. Em que situações a recuperação judicial é realmente indicada para o produtor rural? Eu quero até completar essa pergunta, se me permite, doutor. As pessoas às vezes confundem recuperação judicial com falência, né? E existe uma diferença crucial nisso aí, até de possibilidade de realmente a pessoa retomar as atividades imediatamente após a recuperação feita, né? Exatamente, Fernando. E, Maiara, respondendo, esse é um mecanismo jurídico importante. Eu diria que é quase uma última instância assim, para o setor empresarial e produtivo, porque isso traz repercussões na celebração de contratos, a questão da sua credibilidade junto ao mercado para a abertura de créditos, sejam com fornecedores ou clientes. Então, quando se tem esse indicativo, quando realmente o cenário de inadimplência
ele se torna tão grave que esse é um mecanismo necessário para a readequação. Até porque, dentro da recuperação judicial, eu posso fazer uma proposta aos meus credores com uma redução de dívida, uma carência inicial de pagamento e esse pagamento depois de algum tempo e de forma parcelada. Isso tudo vai depender da proposta. Então, onde que está aqui a diferença entre esses dois institutos jurídicos? Na falência, uma vez decretada, é quando você tem ali caracterizada a minha impossibilidade de dar prosseguimento ao meu negócio. Então, quando é decretada a falência, automaticamente as atividades param. Eu não posso prosseguir na atividade produtiva. Então, realmente, eu diria, né, nesse pior sentido, a morte do produtor. A recuperação judicial, não. Como o nome já traz esse indicativo, e foi muito importante quando já há bastante tempo muda do nome concordata e traz a ideia da recuperação, que o objetivo da legislação é exatamente assegurar uma série de mecanismos para possibilitar que esse momento financeiro difícil possa ser superado, dando prosseguimento regular à atividade econômica, com a manutenção da atividade empresarial e, portanto, dos seus empregos. Agora, qual que é o cuidado muito importante? Quando eu vou apresentar uma recuperação judicial, eu tenho que fazer um plano de recuperação, um plano de como eu vou superar dentro do prazo proposto e que vai ser submetido a uma assembleia dos credores, vai ter uma avaliação do administrador judicial que for nomeado, assim como pelo juízo. Então, eu preciso trazer essa demonstração de forma muito clara. Por quê? Porque se eu peço uma recuperação judicial por alguma questão momentânea, mas o plano ele não se mostra adequado para a superação das dificuldades econômicas, eu posso ter uma decretação de falência imediata. E lembrando, a recuperação judicial ela pode ser extrajudicial, hoje temos os dois mecanismos, ou a mais comum, que os números indicaram, um aumento de 44% em relação a 2024 e de quase 22% em relação ao último trimestre, considerando o primeiro trimestre de 2025. Então, esse é o cuidado que eu preciso ter. Tem que ser um plano realístico. Para isso, eu tenho que estar com a contabilidade bem estruturada, toda a parte fiscal, lembrando que tributação não se submete à recuperação judicial, mas hoje eu tenho meios de transação específicas com o fisco, quando esse for o principal, né, gatilho. Quando eu tenho garantias reais ou fidejussórias, né, dependendo do que está na lei, não se submete também à recuperação judicial. Então, a avaliação ela tem que ser muito minuciosa, crítica, detalhada, feita com tempo, com calma e cuidado, para que eu possa ter êxito nessa conjugação econômica, financeira do plano de recuperação judicial. Então, a gente vê esses dados... Desculpe. Não, pode concluir, desculpe, eu achei que você tinha concluído. Fica à vontade. Esses dados, eles mostram justamente o quê? A dificuldade do setor produtivo com o aumento da taxa de juros. Por quê? Porque o setor toma regularmente crédito. Aumentou a taxa, isso é um custo direto. E muitas vezes um custo que eu não consigo repassar no mercado, porque a baliza do preço final dado pelo mercado, muitas vezes não me permite um repasse direto, sobretudo naqueles produtos agrícolas que são commodities. Quando o senhor fala de garantias reais, eu estou falando de fluxo de caixa ou está falando de patrimônio, por exemplo? Garantias reais são, se eu tomo um crédito, ou o mercado financeiro toma um crédito, dando uma garantia real, ele não se submete. Hoje se faz muito através de AF, alienação fiduciária, tanto para imóveis como para alguns bens móveis, como recebíveis. Então, você tem estruturações financeiras que hoje têm sido muito adotadas no mercado financeiro, que já não vão mais para a recuperação judicial. Então, por isso que eu preciso separar com muito cuidado. E preciso utilizar desse crédito público, que é dado através das instituições, mas um crédito direcionado para o setor, em que esse nível de garantia diminui em relação aos créditos regulares. Porque hoje, se os números de uma empresa não estão bons, a chance, né, nesse mercado de primeiro nível de tomada de crédito
tem sido muito difícil e com juros muito maior, mesmo com esses juros altos, a liberação de crédito quando a sociedade agropecuária está ali comprometida com seu caixa. Nós estamos conversando com o Flávio Bernardes, que é advogado especialista em direito tributário. Doutor, diante deste cenário, vamos chamar assim, desafiador que o senhor mostrou para a gente até agora, quais são as medidas preventivas, então, para o produtor, como gestão tributária, planejamento de fluxo de caixa, o que é possível fazer para prever aí, para tentar pelo menos passar por essas dificuldades? Bem, Maiara, teria de duas naturezas, né? Dentro dessa parte econômica, realmente a gestão é fundamental. Então, o planejamento da atividade financeira, analisando, né, o seu fornecedor. Então, eu tenho muita dívida atrelada ao mercado, à parte cambial. Então, eu tenho, às vezes, alguns produtos financeiros, embora mais caros, para fazer ali a proteção dessa volatilidade da moeda estrangeira. Então, como que é o meu descasamento de caixa entre o que eu pago para o fornecedor e o que eu vendo? Aqueles que fazem vendas antecipadas, tratando-se de commodity, quando eu tenho um mercado que não está com a estabilidade tão grande como nos últimos anos, por diversos fatores, aqui estamos falando de dois deles, taxas de juros e tarifaço, então que afeta o mercado internacional, afeta as commodities. Então, eu preciso tomar cuidado. Se eu faço venda antecipada, como eu vou me proteger para a entrega futura, que hoje tem acontecido, inclusive, no mercado de café, que é um mercado relevante em Minas Gerais. E do ponto de vista tributário, e considerando que já é um setor dentro do PIB brasileiro, que é um setor responsável por grande parte do PIB, aí 25%, um quarto, já tem algumas tributações reduzidas, eu preciso já antecipar para um quadro futuro que vem com a reforma tributária. Eu tenho a isenção de produtos de cesta básica, mas o setor agropecuário e a CNA contestou muito isso. Foi uma lista muito reduzida de produtos isentos, né, considerados como cesta básica, uma lista de produtos reduzidos a 60%, mas esse 60% está considerando uma alíquota que ainda não foi instituída, está aí em vias de apresentação do projeto para concretizá-la, em torno de 28%. Então, o mercado do setor de agronegócio, que tinha uma tributação média de 5%, vai ter um aumento expressivo, mesmo tendo redução. E eu ainda tenho a isso tudo a eliminação de qualquer tipo de benefício fiscal que os estados concediam para o ICMS, e que agora não tem mais a possibilidade, dentro do estado substitui o ICMS pelo IBS, junto com os municípios, e o Estado não pode mais conceder benefícios fiscais. Então, esses benefícios fiscais vão sendo reduzidos até 2032. Então, eu preciso ter aí um planejamento futuro de fluxo e de saber quanto que a futura tributação vai impactar direto no meu custo do setor produtivo.